Estamos iniciando mais um DomusCast, com o objetivo de levar para você conteúdo voltado ao mundo condominial. Estamos com síndicos, prestadores de serviços aqui, levar conteúdo para você, profissional liberal, na parte de construção civil, na parte de arquitetura, engenharia e assim por diante. Quero, já de bate-pronto, agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. A BB Garantidora é um patrocinador, a B Brasil Higiene Profissional também é, Divinize Imóveis Planejados, a ESA Motobombas, o Sicredi, com a Renata aqui do meu lado, a SINC, administradora de condomínios, o Grupo Torre, Portaria e Limpeza, com a Tati, a Porter, Portaria Remota, a Tati também representa, o Exwork, o Rolf Culin Rooftop, a Casa Calante, que é um café ali no Rolf Culin 138, a Cilei Veiga, que é uma chefe de cozinha que tem um ateliê gourmet. Então esses são nossos apoiadores e patrocinadores, são empresas que acreditam no mundo condominial e que eu já alerto aí para ao menos consultar essas empresas e fazer suas cotações para que essas empresas possam apresentar para você, dentre tantas outras que existem no mercado, mas essas também fazerem parte do seu checklist de parceiros. O nosso tema de hoje, parceiros e fornecedores. Como construir relações de confiança no mercado condominial. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast. Como comentei, estamos com convidados super especiais hoje também. Conosco aqui o Charles Cláudio Schell, síndico profissional, sócio administrador da Virtus Síndico Profissional, formado em administração de empresas com ênfase em marketing. Charles atua como síndico profissional em diversos empreendimentos, tanto residencial quanto comercial, Joinville e região. Com sólida experiência em gestão condominial, destaca-se pela atuação ética, técnica e transparente na condução administrativa, financeira e operacional dos condomínios sob sua responsabilidade. Especialista em legislação e direito condominial, mediação de conflitos, manutenção predial e segurança condominial. Conduz a Virtus Síndico Profissional com foco em eficiência, compliance e valorização patrimonial. Seu trabalho é pautado na proximidade com os condomínios, comunicação clara e na busca constante por soluções modernas, sustentáveis para a gestão condominial. Esse é o Charles, com 11 anos de Virtus, anteriormente mais 11 anos como síndico morador. Nós gravamos um outro podcast, então estou com o histórico na ponta da língua aqui. É isso, Charles? É isso. 22 anos de experiência já no total. Exatamente. Temos também... Mas o síndico se aposenta? Tem que pagar, né? Eu brinco que falta uma semana e mais 20 anos para mim poder me aposentar. Também conosco a Tatiane Alves, cristã, mãe do Vini, gosta de esporte, inclusive final de semana passado correu, fez uma maratona aí, né? Sim. Formada em processos gerenciais e administrativos, diretora do Grupo Torre, sócia da BB Prime Cobrança, inclusive que nos apoia aqui também, sócia da Porte Joinville, sonha em dar um futuro melhor para o seu filho e ajudar crianças necessitadas, o qual já vou lembrar que você já ajuda, né? Porque a gente faz as campanhas da Domus aí, arrecadamos muita coisa esse ano, mais de 800 brinquedos, mais de 30 mil peças, mais quilos de alimentos. Então, quem apoia a Domus já de forma, eu ia falar indireto, não, de forma muito direta, já ajuda também nesses projetos que são super importantes. É isso, Tati? Isso. E temos a Renata Silvano, gerente de um segmento condominial no Sicredi. Ela tem lá com ela mais de 1.800 condomínios na carteira, né, Renata? Isso mesmo. Esse número, ele sempre aumenta de meses para meses, né? Já foi 1.700, 1.600, já foi 600 lá no começo. Já no começo que eu comecei 600. Junto com vocês. Uhum. Então tá certo, gente. Então nós vamos bater um papo aí. Eu vou até fazer uma leitura rápida aqui do início aqui para nós. No episódio de hoje falamos sobre um dos pilares da boa gestão, a confiança entre síndicos e fornecedores.
Nós temos aqui pelo menos 2 fornecedores aqui para representar os fornecedores e 2 síndicos para representar o outro lado. Como escolher parceiros que entregam qualidade e mantêm o condomínio em dia? E já deixo aqui uma pergunta na mesa aqui. Quais critérios um síndico, essa pergunta já é para o Charles, então, um síndico deve priorizar ao contratar um fornecedor, Charles? Eu acho que primeiro esse fornecedor ele tem que entender como funciona a gestão de um condomínio, né? Que apesar de ser um CNPJ, né, ele é administrado um pouquinho diferente de uma empresa privada. Né? Então a gente depende de assembleias, por exemplo, para aprovação de orçamentos. Quando esses orçamentos vão para a Assembleia, geralmente já tem que estar o valor fechado já da obra, não pode ter nenhum tipo de aditivo, né? Posterior, salvo alguma situação excepcional. Então, o prestador de serviço, para ele ser qualificado para atender um condomínio, ele tem que entender o funcionamento do condomínio e as características próprias desse condomínio. E isso serve para qualquer segmento, né? Eu brinco que no segmento bancário, a gente já teve problemas com bancos que não entendiam o funcionamento de condomínio, essa questão da assembleia, de tempo para registrar, tem cartório e tudo mais, e acabava bloqueando o acesso, por exemplo, da conta bancária do condomínio, e o condomínio ficava sem pagar as contas. Né? Hoje a gente tem bancos que trabalham com setor específico para condomínio, que é o caso do Sicredi, que nos atende inclusive de maneira excepcional. Hoje, 95% da minha carteira bancária está no Sicredi hoje, dos meus clientes. Por quê? Justamente por causa do atendimento diferenciado, dessa flexibilidade em relação às características próprias do condomínio, que é diferente, como eu falei, apesar de ser uma empresa, de ser um CNPJ, ela tem algumas características próprias, né? Diferente do mercado privado. Né? Não, e é bem diferente. Inclusive, eu já levei parceiros meus em algumas atividades para rodada de negócios, porque a pessoa presta serviço para empresa, para uma indústria, coisa e tal. Cara, tu é eletricista, o que tu acha de prestar serviço para condomínios? Cara, o olho já cresce, né? Parece um negócio top, né? Parece não, é top, é bom. Mas, assim, já teve casos que eu levei de pessoas, assim, que passaram um período e falaram, mas não é para mim, tá? Esse negócio de ter que esperar uma assembleia aprovar. Não é todo mundo que se adapta, né? Não é todo fornecedor que serve e tem a paciência. Por exemplo, vocês apresentam uma proposta para troca ou para implantar lá a portaria, o que for, zeladoria. Isso passa por assembleia, passa por isso, e passa pelo conselho, e vai, e vem, e nem sempre é tão rápido. Sim. E não é todo fornecedor que está preparado e tem essa habilidade de lidar com isso, exatamente como o Charles trouxe. E eu lembrei de exemplos, pelo menos 2 colegas meus que eu alertei assim, olha, faz sentido para ti entrar em condomínios, cara, é bom, né? Um tá até hoje aí, tá fazendo. O outro falou, Marcelo, não é para mim, tá? Eu não vou nem me estressar, tá? Não é para mim. Eu fiz ali 1 condomínio, 2, já vi que tem coisa que é um pouquinho mais lento. É diferente. É diferente. Então, atentar para esses tipos de fornecedores e identificar o fornecedor certo para ti é extremamente importante mesmo, né? E, Tati, o que tu enxerga aí de importante nessa relação de fornecedor e síndico, né? O que tu imagina que o síndico espera de um fornecedor? Você aí tem sócia, tem todos os CNPJs do Brasil, né, contigo, né? Mas tem três empresas, né? Sim, três empresas, né? O que tu enxerga assim que tem muito valor para o síndico e que você consegue entregar para eles, né? Hoje o que eu vejo, assim, durante todo esse período que eu tenho, que não é tanta experiência quanto o Charles, de 22 anos na área condominial, eu tenho contato direto desde 2015, né? Vamos fazer 10 anos já, porém que atuo diretamente fazem 6 anos. Então, a primeira coisa que eu identifico é a questão de segurança mesmo, de entregar o que se vende, entregar o que promete. Então, assim, é muito complicado a gente chegar numa mesa, que nem nós estamos aqui, e, eu ofereci tal e tal serviço, diferencial, e no dia a dia não entregar aquilo. Então, isso é frustrante para o síndico, que ao mesmo tempo é a minha imagem, minha cara, meu nome, né? Falando diretamente de mim, né? Dos meus negócios. E eu falo muito isso para as pessoas que estão na rua. Vocês estão levando a nossa imagem. Então, a credibilidade que o síndico espera é o retorno imediato, é realmente fazer aquilo, né?
com que oferece. Porque é normal, tem muitas empresas, é normal a concorrência, só que o que conta realmente é entregar o que promete. É ter a seriedade, é ter o compromisso, realmente, não, a gente vai assumir qualquer problema. Não, realmente é algo que a empresa tem que arcar. Não, foi um erro nosso, vamos resolver de tal maneira. E o que eu falo muito para as pessoas que estão na rua, que são os líderes, é exatamente isso. Prometeu alguma coisa, cumpre. Então, me passem o que vocês precisam, porque não adianta a gente oferecer muitas coisas que a gente não vai conseguir entregar, porque o mercado tem muito disso, né? Ainda mais na área condominial. E eu vejo que todas as nossas empresas e sócios, eles pensam também igual eu. Então, a gente está formando exatamente esse grupo, vamos dizer assim, de empresas com esse objetivo, por identificar o mercado, por conhecer as necessidades, principalmente de construtoras, eles falam muito isso. Tati, a gente tem muita dificuldade com alguém vir aqui para dar uma consultoria do que precisa ser instalado já para entregar o prédio com toda a tecnologia necessária. Então, hoje a Porter tem isso. É nível Brasil, né? A maior empresa de portaria remota. Então, assim, é um prazer imenso a gente poder ajudar com outros serviços também. E, assim, falando um pouco da torre também, que eu acho bacana falar, até voltado para esse meio, é uma área muito complicada, porque a gente lidar diretamente com pessoas. Os nossos colaboradores que estão lá, nem sempre eles vão estar bem, aí a gente vai lá e orienta, tem que reorientar. Então, tudo que foi vendido lá inicialmente, o acompanhamento e essa transição tem que ser muito bem acompanhado. Então, eu acredito que o grande diferencial é realmente entregar aquilo que se promete. E assumir, né? Se tem alguma coisa errada no meio do caminho. O mínimo, mas infelizmente não é cumprido por partes, né? Exatamente. Acontece na hora de vender, oferece uma coisa, oferece geralmente, outra, e na hora de executar não assim, acontece, né? Parte comercial, tem pessoas especializadas em vender. Então, e tem pessoas que são especializadas em entregar realmente o que o condomínio precisa. Nem todos os condomínios fazem sentido ter, um exemplo, a torre, porque atende muito bem a empresa que está lá e está tudo bem. Né? E assim por diante. Tem ótimas empresas, tem muitas empresas. Joinville tem um suporte interessante aí, né? Uma gama gigante de fornecedores, de facilities também. Na parte de portaria remota tá entrando agora, né? Sim. Agora nesses meses, agora a Porter aqui. E aí até escutei de você mesmo, né? A Porter é a maior empresa de portaria remota do Brasil, com quase 3 mil condomínios. Sim, a segunda maior tem 700 condomínios. A segunda tem 700 mil, que absurdo, né? Assim como é 700, grande, né? 700 condomínios e a Porter atende fora do Brasil também, né? Então, a tecnologia, a inovação não se compara com o que a gente tem hoje aqui na cidade, isso é verdade. Eu sei porque eu atendo vários condomínios, né? Então, a gente trouxe exatamente por isso. Para os síndicos entenderem e conhecerem que tem empresas muito boas que atendem. Hoje eu até estava falando ali com uma síndica ali fora, não sei se eu posso falar também sobre que entra nesse assunto de atendimento. Posso falar? Depois tu corta. Eu fui visitar hoje de manhã um condomínio e a síndica me chamou lá para auxiliar ela realmente com essa questão de limpeza. E eu já tinha feito o orçamento lá, ela não fechou com a gente porque estava mais caro. R$300 mais caro. Aí a empresa ofereceu isso, ofereceu aquilo, produto de limpeza. Aí ela foi me mostrar o prédio. Eu fiquei realmente assustada, porque da maneira que eu fui ver, ok, tem problema, assim como os nossos também, mas são coisas ajustáveis. Eu cheguei lá extremamente, assim, difícil. E eu falei para ela exatamente isso, da confiança. Falei, você não trabalha diretamente com a gente, mas eu não vou vir aqui te oferecer algo que eu não vou cumprir. Eu não vou incluir tal produto se não tem lógica, não tem o porquê a gente incluir produto de limpeza se é o síndico que faz gestão financeiramente, enfim. E enquanto eu estava lá, a Celeste estava fazendo uma manutenção no bairro, que era bem importante, tem que ser feita no condomínio. E caiu energia, né, do prédio, enfim, eles ligaram tudo e os portões todos se abriram. São 6 portões no condomínio. Estavam os 6 portões vulneráveis abertos. Aí eu falei, tá, mas não tem essa empresa aqui? E a gente tava falando de outro negócio, né? Ela tem, vou ligar lá agora. Enfim, nisso ela começou a ligar, não, mas era para estar funcionando. Não, mas não tá. E ficou tudo aquilo, né? Portão, gente que não conseguia sair, aquele caos, né? Vocês que tu já sabe. Todo mundo ligando. Todo mundo ligando. E eu fiquei só assim, né? Parada observando ela, as reações que ela teve e a preocupação, né? De tentar resolver. Isso é algo extremamente sério. E se fosse à noite? Se acabasse a energia? Aconteceu já acidente perto do meu condomínio, a gente ficou sem energia à noite. O que o condomínio faria? Nem sempre o condomínio tem um no-break, uma capacidade financeira de adquirir, né? Então, a empresa que está lá deveria transmitir a segurança e nem eles sabiam dizer o que estava acontecendo. Então, assim, foi uma situação extremamente pontual
E ela me passou toda a situação, enfim, que daí já entra outras questões, né? Só que é algo que eu vejo também como diferencial, que muitas vezes o síndico não se preocupa a não ser no momento que acontece. Seja numa invasão, seja numa ocorrência que a empresa não tomou nenhuma atitude. Não, Enfim. e a questão aí também tem o fornecedor, tem o cliente, que no caso é o condomínio, e tem a proposta comercial, né? Sim. O que tem na proposta comercial? Até não duvido que tivesse lá um no-break, que tivesse isso. Não, corta aqui, mas as pessoas têm que ter ciência que a hora que dá um pau, não vai funcionar, né? E, por outro lado, também está na persistência tanto do síndico, eu sei que é um condomínio que pegou há pouco tempo, eu já sei mais ou menos o que é, e a persistência também do fornecedor. Olha, isso aqui eu não abro mão, tá? Porque eu tô aqui para cuidar da tua segurança, como empresa de segurança. Cara, se acabar a energia, o portão não pode ficar aberto de jeito nenhum. Eu não abro mão. E eu não vou atender, então. Sim, à noite. Mas aí tem que saber se posicionar. Tem que saber se posicionar e tem que saber perder para ganhar lá na frente. Porque vai ganhar lá na frente. Porque aí hoje, quando viu o portão aberto, o pessoal vai lembrar, opa, lá naquela assembleia, aquela moça lá comentou isso, que ia ficar portão aberto e ia dar o maior barulho aqui dentro. Aconteceu. Então vamos rever esse negócio. Então, se posicionar, isso é extremamente importante, né? Charles vai viver muita coisa assim, né, Charles? Ou viveu, ou escuta, né? O que eu vejo de problema nisso é que tem um rito para ser aprovado qualquer tipo de prestação de serviço dentro do condomínio, né? Ah, eu tenho uma determinada demanda, então tá, vou chamar um prestador de serviço daquele segmento. A confiança é que o prestador de serviço daquele segmento que eu estou chamando para me fazer uma proposta comercial, ele tem a capacidade técnica de me elaborar uma proposta que seja a mais completa possível. Aí vai caber a realidade financeira do condomínio lapidar né, esse orçamento para trazer para a realidade do condomínio. Porque, por exemplo, também não adianta o fornecedor me apresentar uma proposta magnífica, mas que não cabe no orçamento do condomínio. Então, né, a gente tem que fazer essa transição e deixar, conforme você vai retirando alguns itens da proposta, deixa claro para o cliente também quais são as consequências disso, né? O que isso implica no resultado desse trabalho que vai ser realizado. Só que uma problemática que eu vejo às vezes também, por isso que eu digo que a gente tem que desenvolver fornecedor para condomínio, é que a pessoa que vem lá te trazer o primeiro orçamento, ela não te traz o orçamento completo, ou seja, não traz uma proposta que seja abrangente para a realidade do condomínio. E aí, por quê? Porque não entendeu o rito do condomínio. Depois dessa proposta apresentada para o síndico vai submeter ela à aprovação em assembleia. Lá em assembleia ele vai ter que explicar né, tudo que foi orçado ali, enfim. E ele não pode, depois da assembleia, aprovar um orçamento maior do que aquele que foi aprovado pelos moradores em assembleia. Então, se o fornecedor lá na ponta, lá no começo, orçou errado e depois da assembleia ele vê, Charles, poxa, mas faltou tal coisa aqui, eu esqueci determinada coisa. Cara, tu esqueceu determinada coisa, tu vai ter que colocar no mesmo orçamento que tu me apresentou. Porque condomínio é igual licitação, foi aprovado o valor X e aquele valor ali e acabou. Né? Isso gera um transtorno enorme para o síndico. Né? E aí depois o fornecedor entender também que existe esse processo de concorrência que vai lá para a Assembleia, depois da Assembleia tem um prazo para execução, tem prazo para os pagamentos, entender que determinado condomínio às vezes precisa que o vencimento do boleto seja para X dias e se for antes disso, às vezes o condomínio não tem capacidade para pagar, né? Então, quer dizer, é um bom cliente, ele vai pagar. Se tu colocar lá o boleto lá para o dia 20 do mês, tem dinheiro para pagar. Antes do dia 20, realmente o condomínio não tem dinheiro. Então, tem que adaptar a realidade de cada condomínio. Por isso que eu digo que o fornecedor ele tem que entender essa característica do funcionamento de um condomínio para poder entregar algo de qualidade. E o síndico tem que ajudar essa transição para desenvolver bons fornecedores, né? Porque é uma parceria. Se esse fornecedor não entregar uma proposta completa, consistente e dentro das regras do condomínio, o síndico também fica vendido. Né? Ele vai chegar na assembleia, ele vai ter um problema com os condôminos. Né? Isso é um problema mesmo, sabe, Charles? O que eu vejo? Um exemplo. Muitas vezes eu vou nos condomínios e daí o síndico fala, não, Tati, nem orça isso. Não, ninguém vai colocar. Um exemplo, vou dar o exemplo da porta, já que a gente está falando aqui, né? Tem a porta de encomendas. É fantástico, vai resolver o problema de muitos condomínios. Fui visitar um que o zelador está lá há 25 anos, ele só recebe encomendas, ele não faz nada. E o custo dele passa de R$9.000 para o condomínio. E o porta de entregas tem um custo menor, enfim. E nisso eu já falei, tá, mas por que tu não colocou facial aqui? Mas olha esse acesso, o controle ali para as áreas comuns, sauna, enfim. Falei, isso vai facilitar um monte. Não orça isso, não orça porque ninguém vai querer, não sei o quê.
Aí eu falei assim, olha, pro síndico, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele já vai saber quem é. Falei assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que tu quer e o que eu sugiro. É essa maneira que eu apresento, sabe, Charles? E eu passo todas as vantagens. Isso daqui é o que tu tá me pedindo. Isso daqui é o que eu tenho para te oferecer, que vai trazer segurança, vai trazer comodidade. Esse custo do zelador aqui, ele vai fazer as manutenções, ele vai fazer outras coisas que você já tem esse gasto. E tu tem que mostrar isso pros moradores, porque o síndico, que é um bom síndico, ele tá ali para gerir e trazer melhorias. Então vai ter redução de custos, ele não vai precisar ficar pedindo desconto para fornecedores, né? Ele vai ter uma gestão eficiente. Então eu consegui mostrar isso para ele, e eu vou mostrar isso em números porque eu ainda não apresentei. Isso aqui foi o que tu me pediu, isso daqui é o que eu sugiro. Você tá vendo o tanto que isso aqui vai trazer de economia no ano? Porque por a gente entender do negócio e não só escutar o que o síndico quer. Porque a gente entende. Sim. Então, assim, não é só o que o síndico quer. Eu tô ali escutando genuinamente para oferecer o melhor e que possa atender ele melhor. E aí que vem o elo da confiança, sim. O realmente de entregar aquilo que promete, sugestões que vão agregar não só para o condomínio, mas para a gestão eficiente. Porque ajuda, né, o síndico, não tem como não auxiliar. E é importante, como você fez, é uma estratégia bem adequada, né? Porque o síndico, se ele te pediu dessa forma, ele vai orçar com outros dessa forma. Se tu trouxer só o plus ali, sim. Tu já perde já de... A tua proposta ficou muito cara. Agora aqui, se for para comparar com os outros, está aqui a minha proposta, sim. Né? E se tu quiser um plus aqui, com esses ganhos e coisa e tal, está aqui a sim. Proposta que eu indico para vocês. Sim. Então, o fornecedor também tem que ter que são fornecedores diferentes, né? Condomínio é diferente. É diferente, não tem como comparar. É bom, tenho certeza que é bom fornecer para o condomínio, não tem inadimplência, porque vai receber, não tem como não receber aquele dinheiro lá. Então, quem fornece para o condomínio, né, quem está nos assistindo, quiser fornecer para o condomínio, tem que vir com uma boa estrutura, mas vai ganhar, vai receber, porque não tem inadimplência, o condomínio sim. Vai pagar sempre. E mas os tem que precisam de se bons adaptar. Fornecedores também, não, né? Sabe uma coisa que é absurda, assim, que as pessoas ainda não enxergaram o potencial da área condominial, é que o mercado ainda carente de bons prestadores de serviço. A gente tem bons prestadores, mas não em número suficiente para atender todas as demandas. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu comecei a trabalhar com um engenheiro civil que começou a fazer uns trabalhos freelancer para mim. Tenho demanda, é sempre por demanda o trabalho deles, né? Não tem um contrato fixo com ele. Mas ele começou a fazer alguns trabalhos esporádicos para mim. Aí, esse tempo atrás, eu indiquei ele para um cliente meu que estava pedindo um engenheiro civil lá para poder fazer um trabalho. E aí, esse cliente reclamou comigo. Poxa, Charles, tu me passou o contato lá do engenheiro lá, mas ele não está me dando muita atenção, coisa e tal. Tu consegue ver o que está acontecendo? Aí, eu liguei para o engenheiro e falei, cara, te indiquei lá para um cliente meu e ele está reclamando que tu não está dando um bom atendimento. Charles, se tu puder não me indicar para ninguém, seria melhor, porque assim, eu não sei se tu percebeu, mas eu estou trabalhando quase exclusivamente para ti nos teus condomínios, porque eu já não consigo dar conta de outros serviços, de tanta demanda que tem. Quer dizer, em alguns segmentos eu tenho 3 prestadores de serviço para a mesma área e os 3 já não dão conta. De tanta demanda que tem nos meus condomínios. Agora tu imagina nesse universo de 3 mil condomínios aí em Joinville. E essas obras pontuais que o condomínio precisa diariamente, né? Sim. É impressionante, assim, o que a gente precisa de prestador de serviço que entenda o funcionamento do condomínio, entenda essas características e que preste um bom serviço. Se ele prestar um bom serviço, às vezes a gente tem o grupo de síndicos ali que reúne os síndicos de Joinville. Tem uma síndica que eu estava conversando com ela esses dias, ela disse que tinha um prestador de serviço dela lá que fazia o serviço de marido e de aluguel para ela no condomínio lá, né? E aí ela indicou lá no grupo de síndicos, ela indicou esse cara para fazer serviço lá, que um outro síndico pediu por uma demanda. Ela disse assim, Charles, tu acredita que ele parou de me atender porque agora ele tem tanto serviço que ele não consegue mais me atender? Os síndicos estão ávidos por prestadores de serviço que entendem o funcionamento que estão bem. Tampa. É isso. Eu ia comentar exatamente isso. Um mercado absurdo. Eu tive 2 casos, assim, já faz algum tempo, de eletricista começou a me atender muito bem. O pessoal pergunta, a gente é colaborativo, né? A gente gosta de ajudar. A maioria das pessoas. E até porque até aquele momento ele está prestando um bom serviço para ti, né? Cara, eu indiquei ali, quem ficou sem atendimento depois fui eu, porque todo mundo começou a pegar, porque aí as pessoas acabam se perdendo. Primeiro porque enxerga a oportunidade, que é importante, eu posso atender mais condomínios, faz todo sentido.
mas daqui a pouco ele vê que a mão de obra que ele necessita também para ele Expandir o crescer, negócio. expandir, nem sempre ele Sim, encontra. Então mão de aí ele obra. começa a atender mal e acaba não tendo a gestão Sim. adequada como empresário, dizer, olha, não, eu não posso atender. Tipo esse que o engenheiro, cara, devia ter retornado, olha, eu não posso te atender. Sim. Exatamente engenheiro, aconteceu comigo semana passada. Me indicaram engenheiro, Marcelo, um síndico bem importante aqui da cidade, bem conhecido. Ah, pode falar com esse engenheiro que é top. Ponta Top, firme. ponta firme com a questão. Cara, marcou reunião, não foi, ponta firme. Marcou reunião, não foi. Eu mandei mensagem, aí agora começou uma conversa, mas já perde o Sim. nível De de confiança. confiança, assim, sabe? Sim. Mas por quê? Ah, o cara é maldoso, é um péssimo? Não, acredito que não, porque ele foi bem indicado. Mas de repente tem um monte de trabalho e não sabe dizer não. Sim. Tem que saber dizer não. É. Até falar para esse síndico, olha, não me indica mais porque eu tô com trabalho contigo, com outro, coisa e tal. Até tal data Até tal data. Ou determinada, me né? indica- Eu não posso atender mais Eu, ninguém. como síndico, eu já estabeleci dentro da empresa, assim, ó, por exemplo, esse mês de novembro a gente fechou 2 contratos grandes. E aí a gente vai ter a integração desses 2 condomínios agora. A gente começou dia 1º de novembro em 2 condomínios grandes. E eu tinha um terceiro que estava às vias de fechar. Tinha assembleia na quinta-feira da semana passada. Eu, na semana da assembleia, eu liguei para a pessoa que me pediu a proposta e disse, olha, eu vou ter que abrir mão de participar da assembleia de vocês ali, porque eu estou com 2 condomínios grandes para começar agora dia 1º e eu não tenho capacidade de absorver mais um, porque esse também ia começar dia 1º se fosse aprovado na quinta-feira passada. Ou seja, ia começar já no sábado com 3 condomínios novos. E eu disse, olha, você me desculpa, mas assim, eu não gosto de assumir mais responsabilidade do que aquilo que eu tenho capacidade de atender. Então, assim, eu prefiro dizer não, né, e não me queimar com esse cliente. Cara, ele ficou super feliz. Ele disse, Sim. cara, que legal. Se todo mundo fosse honesto assim, de dizer assim, ó, não consigo te atender. Melhor do que tentar e não conseguir. Sim. Porque gerou uma expectativa. Ele assim, ó, teu nome estava realmente muito bem cotado aqui no condomínio, era bem provável que ia acabar fechando com a tua proposta, mas diante do que você colocou, você permanece com as portas abertas aqui. Se ano que vem, na próxima eleição, né, tiver disponibilidade de novo e o pessoal ainda tiver a necessidade de mudança, com certeza vocês serão chamados novamente. Sim. Então, quer dizer, na verdade, eu não perdi um cliente. Né? Eu posso ter, talvez, adiado a proposta, num futuro ele vai continuar chamando, por quê? Porque eu tive que dizer não. Né? Eu tive que ser honesto, eu não ia conseguir atender com qualidade. Então, isso serve para todo mundo. Sim. É aquela coisa assim, ó, você deixou de atender o cliente, mas deixou a porta aberta, né? Sim. Não fechou as portas. Exatamente. Assim como tem clientes que também não é pra gente. Um exemplo, tem condomínios que às vezes não é o teu perfil de gestão. Exatamente. Assim como às vezes não é o perfil nosso também. Também teve condomínios, clientes, síndicos, na verdade, que eu preferi dizer não. Que eu não consigo trabalhar com o modelo e o formato de gestão. Que é diferente da nossa cultura, princípios, enfim. Então, assim, isso acaba gerando uma energia, demandando uma energia muito grande, profissionalmente falando, com questão de supervisão, a equipe que não fica contente, tem toda uma exposição trabalhista que a gente também corre esse risco. Então, assim, infelizmente ou felizmente, a gente chegou num patamar, no sentido assim, é melhor dizer não, talvez não, nesse momento, que não é o condomínio em si, é o modelo de gestão, o formato de gestão que muitas vezes não condiz com a da nossa empresa. Assim como os síndicos profissionais. Muitos condomínios, às vezes, não é o perfil, ou até mesmo a área, né? Ah, a Zona Sul é um pouco longe aqui da Zona Norte, será que vale o deslocamento? Não é vale financeiramente, tem toda uma questão por trás Os também, próprios né? síndicos, se você for conversar com os diversos síndicos que tem no mercado, cada um atende um segmento diferente. Alguns atendem determinadas regiões e atendem daí qualquer tipo de condomínio. Outros atendem Joinville inteiro, mas atendem só condomínios grandes, de um grande número de apartamentos. Outros atendem somente condomínios de alto padrão. Outros preferem condomínios menores. Então, assim, os próprios profissionais da área de sindicatura também estão atendendo nichos de mercado específicos também. Por quê? Porque às vezes se encaixa com o perfil do próprio Exatamente. síndico também. E não é demérito nenhum. Não. A única coisa que eu sempre digo, né? Toda escolha que você faz, ela tem pontos positivos e negativos. Sim. E você vai ganhar de um lado, vai perder do outro, e Sim, faz parte do processo. sim, Você tem que faz. estar preparado para isso. Né? Mas eu sempre digo assim, quando você escolhe trabalhar numa área onde você tem satisfação em fazer aquilo, tua chance de sucesso também é maior, né? Com certeza. Sim. É a maturidade profissional, né? Isso. De entender onde quer chegar,
como que vai chegar, né, quais os clientes, tanto para o fornecedor quanto para o síndico, para o condomínio, enfim, né? Esse fornecedor cabe para esse condomínio, esse síndico cabe para esse condomínio. E a capacidade de dizer não, né? Em alguns momentos, tanto do síndico quanto do fornecedor. O fornecedor também pode ter tem essa liberdade, né? Eu ia ficar, né? Eu ia ficar contente se um fornecedor falasse assim, pô, Marcelo, para esse tipo de condomínio, o perfil da minha empresa não serve. O que serve é a empresa B. Tá tudo certo. Tá tudo certo, é maturidade profissional. E o que serve para mim, o fornecedor vai falar, o que serve para mim é esse tipo de condomínio. Então, um dia que eu tiver um tipo desse condomínio, eu vou chamar aquela pessoa, entende? Mas não fica ali essa maturidade perdendo mais tempo, raro, às né? vezes, né? Criando algum tipo de expectativa, sendo que não vai te atender, não vai conseguir atender. Tempo, tem que otimizar. Não consegue atender, fica uma coisa negativa também, né? Para a própria imagem mesmo da empresa, do fornecedor. Olha só, eu até batizei aqui de bloco Domus, porque quando a gente fala de fornecedores e coisa e tal, o network entre as partes, assim, eu julgo de extrema importância. E o network não só no dia que a gente tem a necessidade, eu tenho que contratar essa semana tal serviço, eu tenho que trocar a empresa de limpeza, eu tenho que evoluir em algum aspecto. E quando acontece dessa forma, tá tudo certo, vai acontecer, tu vai ter que correr atrás, mas tu vai ter que correr atrás de algo que tu vai ter que conhecer naquele momento, né? E eu enxergo que junto com as empresas da Tati, com o Sicredi e tantas outras empresas, são 24 empresas que apoiam a rodada de negócio que o seu Luiz ganha sempre lá os prêmios. O seu Luiz Ainda bem que ele não foi mais. O último ele não foi, senão a gente já entrega o presente para ele quando chega lá. Mas assim, eu enxergo com uma importância muito grande no sentido de que tem um envolvimento, tem um network, tu conhece um pouquinho mais da pessoa. Né? Não só assim, não só da proposta comercial, é um pouco da pessoa rindo, comendo ali contigo, de uma forma algumas vezes mais descontraído. O que vocês veem dessa situação assim? Claro que existem coisas que a gente nem vai ter todos os fornecedores da cidade ali, nem todos os segmentos. E tem coisas que tu vai ter que puxar na hora, né? Esse tempo apareceu, talvez o Charles já tenha contratado alguma vez, mas higienização de fios, né? Tem fornecedor disso, de organizar os fios de internet, coisa e tal, disso, daquilo, aquele monte de fio. Cara, é um negócio muito pontual, né? Não sei quem que contrata, mas assim, eu tenho economia que dá para contratar isso frouxo para organizar isso. Mas é muito pontual isso, né? O que a gente leva lá são os mais comuns, né? Porque aí tem mais relação com os síndicos também. Mas qual é a importância disso como fornecedor, como síndico? Até onde que já enxergou algum ganho nisso? Se enxergou, tá? Se não enxergou também, tá tudo certo. Cada um tem uma percepção, né? Desde que eu comecei a empresa, eu sempre procurei ouvir todos os prestadores de serviço que me procuram para ofertar seus serviços. Óbvio, às vezes não bate agenda com 100% das pessoas, porque quando a gente começa a divulgar o trabalho, começa a ser conhecido, é uma enxurrada de gente querendo te apresentar o serviço. Aí tu tem que começar a fazer um filtro, obviamente. Mas uma coisa que eu percebi nessa coisa de, pelo menos, se tornar acessível para os prestadores de serviço apresentarem a sua proposta, é que muitas vezes tu tem a oportunidade de conhecer alguma característica específica daquela empresa que tem um diferencial em relação às outras. Ou algum tipo de serviço novo que ele está agregando numa coisa que já é convencional, mas que ninguém tem aqui no mercado. E se tu não der essa oportunidade da pessoa sentar contigo, tomar um café e expor essas novidades para você, você não vai conhecer esse tipo de serviço e às vezes o teu concorrente vai fazer isso e vai sair na frente. Então eu já tive algumas situações onde eu, por exemplo, sentei com um prestador de serviço totalmente desconhecido. Eu sou um pouco reticente em relação a isso, porque sem referência nenhuma fica complicado, né? Colocar alguém lá no teu condomínio, mas que ele veio com um diferencial. Eu comecei a vir nos prestadores de serviço que eu já conhecia e vem cá,
também oferece esse tipo de serviço? Já pensou em desenvolver alguma coisa nesse sentido? Qual é o ponto positivo e negativo na tua visão disso? E aí tu começa a desenvolver também os teus fornecedores e puxar eles também para uma evolução também, né? Então esse é o principal diferencial que eu vejo assim, é tu ter acesso à inovação, à novidade, coisas que tu pode oferecer como um diferencial para o teu cliente e sair na frente muitas vezes, sabe? E se tu não dá essa oportunidade, se tu não dá essa abertura, porque realmente às vezes é um pouco maçante, assim, tu tem muita gente querendo marcar reunião contigo o dia inteiro e tu também tem que desenvolver as atividades administrativas lá dos seus clientes, Com né? certeza. Então tu tem que conciliar a agenda para essas duas coisas, que não é uma tarefa fácil, mas é bastante produtivo. Tu acende assim uma gama de possibilidades maior, sabe, para poder oferecer um diferencial para o teu cliente. Esse é o principal ponto que eu vejo. É importante, né? O síndico, na agenda dele, destinar algum tempo da semana, do dia, do mês, enfim, pô, esse é um dia do mês que eu vou tirar para atender 3, 4 fornecedores, entender o que estão ofertando, porque pode vir coisas bem especiais ali, pô, daqui a pouco eu preciso, enfim. Porque no dia a dia, eu sei como que é também, é difícil, porque a gente toca o telefone toda hora, vem alguma mensagem, alguém querendo conversar, e no dia a dia é pegado. Ou tu te organiza para atender uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, conforme a agenda de cada um, ou isso te atrapalha muito no dia a dia. Nesse sentido, a rodada, ela traz um filtrozinho, né? Um filtro no sentido de que é um períodozinho curto ali de 2 horas, você vai conhecer 24. Se tu for marcar um café é 1 hora, 2 horas. Então ali tu tem 2 horas, você vai conhecer 24 coisas, pelo menos uma pinceladinha, um pitch de 2 minutos, né? Sim. E daqui a pouco dali tu vai, opa, esses 3 aqui, esses 3 eu vou te ensinar o café do mês. Esses 3 aqui eu quero. Chance de ser mais assertivo, né? Sim. Mais assertivo. Esse filtrozinho, a Mesma rodada, coisa, sim. a Ajuda rodada muito. consegue ajudar nesse Sim. filtro, né? Vai vir um mini mercado, vai vir isso, vai vir aquilo. Pô, se tá ali na rodada, já tem um pontinho a mais. É um cara interessado em vender para o condomínio de fato, Sim. né? Não é um cara que só está ligando e se me atender eu vou lá, não. O cara está investindo para estar lá, o tempo, está indo lá, está pagando um café, Ele é realmente tem diferente. interesse naquilo, né? Desenvolver aquele negócio. Exatamente, né? E para ti, Renata não, Renata está aqui do lado. A Renata também participa das rodadas, né? Também Participo. participa, a Tati, Em todas. em todas. Né, Tati? Para mim, assim, é muito bacana, muito importante, porque, que nem você falou, né? 24 síndicos em 2 horas. Então, muitos síndicos, geralmente, eu já conheço, porque de um momento ou de outro tu já viu algum outro evento, ou já visitou. E ali naquela mesa, tu já identifica, legal, esse síndico tá precisando de tal serviço. Aqui eu posso ajudar. Nossa, eu adorei aquela síndica, achei ela super estratégica, achei ela super profissional. Foi assim que eu conheci o seu Luiz da Virtus também. Foi na rodada, foi entregando brinde pra ele. Um Foi- sorteio. Pra variar, ele ganhando está prêmio, né? proibido de ir na Tá rodada. proibido. E foi muito engraçado, porque ainda na mesa, a gente começou exatamente falando assim de negócios, enfim. Aí nisso ele viu o nosso brinde, ele falou, eu quero aquele ali. Eu falei, é meu, então o senhor vai ganhar. E ele ganhou. Então ali que a gente começou a conversar. E eu já conhecia a Virtus, porque daí tu vai pesquisando os síndicos bons do mercado, e eu acompanho as redes sociais. Então tu vai criando uma admiração por trás. E quando tu tá ali na mesa com aquelas pessoas, tu fica assim, nossa, eu acompanho eles, eu acho eles demais. E não só o Charles Isso, era uma lenda pra mim. Isso que eu ia dizer, você conhece a cara Isso. da empresa, né? A cara da empresa. E é muito bacana, porque 24 síndicos que saia um negócio dali, não é só sobre isso. Sim. Muitas vezes tu conhece as pessoas fora dali, tu conhece um pouco da história. Tem muitos Sim. síndicos que eu não tenho nenhum serviço nosso, até porque eles são bem atendidos com outras empresas. Mas a gente tem um relacionamento legal. Sim. Então, às vezes, eles pedem pra mim, Tati, tô precisando fazer tal coisa. Tu sabe quem que faz? Eu conheço tal empresa que é boa. E tem síndicos que a gente fala de saber dizer não, que eles falam, Tati, queria muito te contratar, mas tu consegue fazer em tal formato, 2, 3 vezes a semana? Olha, infelizmente eu não vou conseguir atender com qualidade. Porque a rotatividade é grande, porque eu não consigo gente para ir. Então, eu sou obrigada a falar, procura tal empresa. Essa empresa, ela faz, eles têm um suporte um pouco maior, porque eles... Enfim, e daí eu acabo sugerindo nesse sentido. Mas é muito legal, Marcelo. A gente vai criando vínculo, sim. E o Charles falou de a gente gostar do que a gente faz, não tem como dar errado.
Porque tu gosta de estar ali naquele meio. Eu me perco, às vezes, eu marco sempre que eu tenho 1 hora para estar naquele condomínio. Quando eu vejo, já tô 1 hora e meia. Já tô vendo outras coisas que nem é da minha conta. Já abri até balancete, já para ver. Mas é muito gratificante, assim, além de todo o network, de todas as possibilidades de negócios, tu conhecer várias pessoas, várias histórias e fornecedores. Tem vários fornecedores que dessas rodadas eu lembro, o Charles está precisando de tal fornecedor, eu vi lá em tal rodada. Eu achei legal um diferencial em aplicativo. Muitas coisas que vão nos auxiliar também, né? Sim, como empresa. certamente. E às vezes essa rodada de negócio também, ela promove uma coisa que é a fixação da tua imagem, né? Porque quantos negócios, tanto para o síndico quanto para os prestadores de serviço que atendem condomínios, às vezes tem um namoro lá de 2, 3 anos que tu tá lá conversando com a pessoa e não fechou negócio nenhum. Chega a ser até meio desanimador, né? Mas depois de 3 anos tu começa a fechar assim. Eu tive, por exemplo, uma administradora de condomínios que eu sempre pedia orçamento para eles, assim como outras também. Mas daí o que acontecia? Eu nunca tinha condomínio com eles. E sempre estava lá pedindo proposta e colocando as propostas lá no meio, porque eu tinha boas referências daquela empresa, que ia um dia fechar para conhecer o serviço deles. Só que a gente ficou quase 3 anos pedindo proposta e nunca fechava nada. Depois de um tempo a gente fechou 5 condomínios seguidos. 5 condomínios assim. E hoje é a segunda empresa com a qual eu tenho mais condomínios. A segunda administradora com a qual eu tenho mais condomínios. E assim, eu já tive a experiência de uma outra administradora que até hoje ainda a gente não tem condomínio comum, eu continuo pedindo orçamento para ela também, mas o cara chegou para mim um dia, Charles, mas será que agora vai fechar alguma coisa? Porque eu já estou meio cansado assim de mandar orçamento e não fechar nada. Dá para ver que é para compor, né? Eu vou te falar por mim, eu já fiz, eu falei para ti que eu faço o balanço lá das propostas que eu formulo ao longo do ano versus os fechamentos, né? Todo ano eu tenho um número maior de propostas emitidas do que de fechamento. Natural. Né? Mas eu sempre agradeço a todos os meus possíveis clientes a oportunidade de estar apresentando a minha empresa. Certamente. Por quê? Mesmo que eu não tenha fechado o negócio, eu tenho lá um grupo de 5, 6, 10, 15 pessoas que já conhecem agora o trabalho da Virtus, que vão levar essa referência para frente para alguma coisa. Né? Então, quer dizer, é o marketing mais barato que tem. Tu foi lá, conversou com a pessoa pessoalmente, criou as tuas primeiras impressões e essas pessoas vão levar isso para frente. Só que tem gente que não enxerga assim, é a maturidade emocional para lidar com as coisas racionais, né? Tá lá o teu nome está circulando, uma hora acaba fechando alguma coisa, está sendo lembrado, uma hora tu vira referência no negócio e a coisa deslancha, sabe? Sim, já é uma grande oportunidade deles ligarem pra gente pedindo uma proposta. Sim, lembrou, é verdade. Lembrou, já é muito positivo, né? Sim. Se der certo, melhor ainda, né? Gente, chegando ao final desse Domus Cast, falamos bastante sobre parcerias, fornecedores, né? Esse network, e passamos pela rodada porque junta esses dois cenários, dentre outras coisas que acontecem entre fornecedores, não é só a rodada de negócios da Domus, tem a CIG que faz alguma coisa, semana passada teve mais um evento aqui entre fornecedores. Então, para o síndico ficar atento para o que acontece no mercado, mais atento às coisas da Domus, isso é fato. Mas tem tantas outras bem legais aqui em Joinville, em tantas outras regiões. Parcerias sólidas geram resultados sustentáveis. Então, é por isso que a gente tem que buscar, né? De se aproximar dos fornecedores dos síndicos, de uma forma muito profissional e ter isso no DNA aí da negociação, para que todos ganhem muito mais, o condomínio ganhe com essas parcerias, né? Gente, chegamos ao final. Obrigado, Tati. Obrigado, Charles. Obrigado, Renata. Obrigado a você, nosso ouvinte. E até o próximo Domus Cast.